Glória a Jesus, aleluia. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Você crê? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tu és o Deus deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Essa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, a voz da voz aos cansados. Tu és. Ninguém. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia, você pode glorificar o nome dele. Aleluia, exalte o nome dele. Aleluia, glória a Deus. Depende da tua fé. Aleluia. Se você acreditar, você vai sair daqui curado. Se você acreditar, você vai sair daqui feliz, alegre, satisfeito. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Oh, grandes coisas. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas.
Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Vão acontecer. Grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Oh, grandes coisas. Se creres verás, se creres verás, se creres verás. Aleluia, aleluia, aleluia. Olá, que alegria mais uma vez chegar até você para transmitir o programa Mensagem de Esperança, uma mensagem de Deus para o teu coração. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para você nesse dia e que essa palavra vai edificar a tua alma e trazer bênção sobre a sua família. Fique conosco. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 até o versículo 17. Abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia, né? Às vezes você vai ler no celular, ou até você pode acompanhar aqui na projeção. Diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo um enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Disse Jesus: jovem, eu lhe digo, levanta-se. O jovem sentou-se, começou a conversar. Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E diziam eles: Deus interveio, ou Deus visitou o seu povo, ou Deus interveio em favor do seu povo. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Eu sei que nós lemos esse texto aqui, você acompanhou aí na Bíblia, ou na projeção, ou você só ouviu a leitura. Isso não te causou nenhuma comoção, até porque nós lemos um texto muito pequeno, que conta um problema e já mostra a solução do problema, e não tem nem de você ficar um pouquinho emocionado. Por isso, eu vou caminhar com você aqui nas Escrituras, para que você possa perceber um pouco algo que está acontecendo nessa pequena história, nesse fato relatado com poucas palavras, mas que mostra uma história de uma mulher, que é chamada aqui uma viúva. Portanto, se era viúva, essa mulher já tinha perdido seu marido. Num momento, não sabemos quanto tempo antes, ela sepultou o seu marido. E agora ela está caminhando, sepultando seu filho. Se você, agora já com mais devagar, pensar nisso, você vai perceber o drama dessa mulher. Imaginando ou pensando também que era uma condição muito diferente à viuvez deste período, com o que, por exemplo, nós vemos hoje. Uma mulher que perdia o seu amparo do marido, ela ficava sem chão, ela perdia tudo. Não existia plano de pensão, não existia nenhum plano de seguro, de vida, não existia nada que lhe pudesse dar uma garantia ou uma segurança. As mulheres desse tempo eram
totalmente na sua manutenção, dependiam muito do sustento do homem, do seu marido. E essa mulher então perde o seu marido. Nesse caso ela tinha um filho. E o fato dela ter um filho, um menino, e isso era diferente na cultura em que está inserido esse texto aqui, porque o menino seria aquele que poderia trabalhar, que poderia então sustentar e que poderia dar uma esperança para essa mulher. Mas esse menino agora morreu. Ela então está passando por toda uma tragédia. Quando morre o seu marido, toda a sua esperança, toda a sua garantia está no filho. O filho trazia-lhe expectativa de futuro. Aquele menino que estava já jovem, a expressão que usa aqui de jovem é que ele já fosse mais do que adolescente, portanto já numa idade de trabalhar, de sustentar a família, de sustentar sua mãe. Toda a esperança dessa mulher estava nesse menino. Esse menino dava-lhe alguma expectativa, esse menino lhe dava alguma intenção de abrigo. Esse menino era algo que ela se apegou e que ela precisava muito dele, e havia uma necessidade muito grande, e toda a confiança dela está baseada na vida e no trabalho e no esforço desse jovem, desse garoto que era seu filho. Nós não sabemos, o texto não diz qual foi a circunstância que levou à morte desse rapaz. Não sabemos se foi um acidente, se foi uma doença, não sabemos o que foi. Verdade é que também nesse período muitas pessoas morriam ainda prematuros, morriam ainda jovens, existia um índice de mortalidade muito grande, e esse rapaz morreu, e essa mãe então, essa mulher viúva agora está só, e ela está levando o seu filho, encaminhando com o seu filho para sepultá-lo. Na verdade, ela está não sepultando unicamente o seu filho, ela está sepultando a sua própria vida, ela está sepultando toda a sua esperança, ela está sepultando os seus sonhos, ela está sepultando as suas expectativas de vida, ela está sepultando algo que ela se apegava ainda, e agora ela está sem chão, ela está sem solução, ela está sem nada. Mas esta mulher, que embora tivesse com ela uma grande multidão, isso demonstra que ela tinha alguns amigos, ou que as pessoas percebem o estado ou a situação difícil que essa mulher está, e num ato até de solidariedade, a acompanham até o lugar do sepultamento. E ela já estava saindo da cidade, já estava saindo dos portões da cidade, onde ficava o lugar de sepultamento, o cemitério. Ele estava chegando ali, estava muito próximo dessa mulher depositar ali, enterrar os seus sonhos, todos os seus projetos, toda a sua vida, tudo aquilo que ela havia construído, tudo aquilo que ela colocava a sua expectativa. Mas aí acontece algo inusitado, porque com essa mulher existia uma multidão, solidário sim, chorando com ela. Talvez alguém a abraçasse, talvez alguém tentasse consolar, mas como consolar uma pessoa nesse estado? Que palavras dizer a uma pessoa que está numa situação dessa? Mas, do outro lado, está vindo uma outra multidão, que está entrando na cidade. Meus queridos, quando nós olhamos para um quadro como esse, da tragédia que abate da vida dessa mulher, essa mulher pode representar também a vida de muitas pessoas, ou quem sabe, até mesmo a sua vida. Talvez você não perdeu uma pessoa, o que está te abatendo não foi uma pessoa que você perdeu com a morte, com uma enfermidade. Não, mas talvez o que está te abatendo, o que está te trazendo toda a perda de esperança, seja também um sonho que você tinha, uma expectativa que você tinha, de construir o seu futuro, de algo que fosse promissor para você, e de repente houve uma perda, houve algo nessa caminhada, há uma tragédia na sua vida, e você perdeu toda a esperança, e você perdeu toda a expectativa, como diz a expressão, você ficou sem chão, não tem o que você fazer mais, tudo aquilo que você confiava foi embora. Essa mulher também representa para a gente aqui, queridos, pessoas que chegam a um ponto da vida que diz, não tem mais nada que se possa ser feito, já esgotei todas as possibilidades, esgotei tudo que eu podia fazer, tudo que eu procurei, não me trouxe nada, só encontrei frustrações, só encontrei decepções, só encontrei derrotas.
as tragédias das nossas vidas, todos nós estamos sujeitos a elas. Todos nós estamos sujeitos a tempestades, a vendavais, a momentos difíceis, a momentos que nos vão trazer abatimento, que nos vão causar lágrimas, que nos vão causar desespero. E eu não sei, pode ser que você tenha caminhado até mesmo no meio de uma multidão, porque junto com você pode ter uma multidão que também está abatido, uma multidão que também passa pelo mesmo processo que você passa, pelas mesmas dores que você passa, mas que não pode fazer nada por ti, não pode solucionar o teu problema, não pode aplacar a tua dor, pode até ser solidária com você, mas o que podem fazer por você? Mas essa mulher teve um encontro, e o encontro que ela tem é com um outro grupo, e esse encontro das multidões, e eu falo a multidão da vida e a multidão da morte. A multidão da vida estava entrando na cidade, a multidão da morte estava saindo da cidade. A primeira multidão, a multidão da vida, o centro dessa multidão estava um homem chamado Jesus. Ele é o centro no meio dessas pessoas. Ele é aquele quem as pessoas estão ouvindo. Ele é aquele a quem as pessoas dedicam a sua atenção. Ele é aquela pessoa que está ali e as pessoas estão ouvindo os seus ensinamentos, e as pessoas estão admirando ele, estão vendo o que ele diz. Na outra multidão, o centro daquela multidão é um jovem sem vida. É um jovem que está morto. É um jovem que não pode mais fazer nada. A primeira multidão tem alegria, tem esperança, tem vida. A segunda multidão tem tristeza, tem desespero, tem a perda dos sonhos, mas essas multidões se cruzam, se encontram. Talvez você tenha caminhado no meio da multidão da morte, no meio de pessoas desesperadas, agonizando, pessoas que não têm motivo para comemorar, no meio de pessoas que não têm alegria na sua vida. Mas eu quero dizer que você pode encontrar hoje com uma multidão que não é por causa da igreja que estamos, mas que temos como o centro das nossas vidas Jesus Cristo, e nós obtivemos vida nele. Não que a gente merecesse, não que nós fôssemos bons, porque um dia também nós estávamos e caminhávamos na multidão da morte. Um dia também vivemos sem esperança, um dia também vivemos sem alegria, mas um dia também encontramos com Jesus. E eu posso dizer até mais, ele nos encontrou. Essa multidão da morte não estava indo ao encontro de Jesus. Jesus, aliás, um pouco antes, estava numa cidade um pouco distante, chamada Cafarnaum. Jesus estava lá. E aí Jesus disse assim: agora eu vou para a cidade de Naim. Naim era uma cidade muito pequena. Uma cidade que nenhum grande visionário iria visitá-la. Que nenhuma pessoa numa grande campanha estratégica de conquistar adeptos ou de conquistar seguidores iria. Uma cidade em que nenhum político em campanha política faria os seus comícios lá. Uma cidade em que as pessoas não tinham muita razão para visitar, mas Jesus sabia que tinha alguém que precisava dele lá. E ele vai a essa cidade. Ele vai ao encontro dos necessitados, e essa é uma característica de Jesus, ele vem ao nosso encontro, ele vem ao nosso encontro. Muitas vezes você não está pensando nisso, você não está imaginando isso, você não está sonhando com isso, está caminhando por tantos lugares, procurando tantas coisas, vivendo sem esperança, triste, agoniando, e de repente, você pode chamar isso de coincidência, mas não é coincidência, é propósito, são planos de Deus nas nossas vidas. Deus traça uma meta, Deus traça um objetivo, e Ele vem até você, e Ele vem para te alcançar, Ele vem para encontrar com você. Essas pessoas não estavam esperando que Jesus fosse entrar, e se você pensasse naquele tempo, em gente importante, gente que quisesse conquistar adeptos, certamente essas pessoas ficariam ali muito tempo em Jerusalém, nas grandes cidades de Samaria, essas pessoas ficariam nos grandes centros, ninguém iria para uma pequena cidade de cerca de 5.000 habitantes. Uma província de pessoas humildes e pobres. Talvez
Nenhum pastor pensaria, vou abrir uma igreja lá, vou formar uma grande igreja naquele lugar. Talvez nenhum empresário diria, vou montar a minha empresa naquele lugar. Talvez nenhum comerciante diria assim, vou abrir um grande comércio naquele lugar. Eu e você, possivelmente, não iríamos para lá, mas Jesus foi. Jesus vai, Jesus procura, e ele foi para lá. E ele leva os seus discípulos, leva uma multidão com ele, e ele tem um encontro com essa mulher. Irmãos, isso é maravilhoso. Você pode não imaginar o significado disso, porque quando Jesus, com a multidão que estava com ele, encontra outra multidão que estava saindo da cidade, quando eles se cruzam, não há confronto, mas Jesus olha e ele vê a mulher. No meio da multidão, ele viu uma pessoa. No meio da multidão, alguém que precisava do seu auxílio. Jesus a viu. Essa era uma característica de Jesus. Ele viu Zaqueu, um homem de pequena estatura, um cara que ninguém gostava muito de viver com ele, porque ele costumava meter a mão nos impostos das pessoas. Ele era um cara corrupto, estava envolvido em vários projetos de corrupção. Ele estava, as CPIs daquele tempo lá, diretamente ele estava aparecendo, ele aparecia no Jornal Nacional todo domingo, reportagens do Fantástico denunciavam o Zaqueu, ele era mal falado, a fama dele era a pior possível, ele era um salafrário, ele era terrível. Mas ele teve um desejo de ver Jesus, ele subiu na árvore, tinha muita gente, por ser baixinho ele não podia enxergar, e aí ele subiu na árvore, Jesus está passando, e Jesus esquece a multidão, olha para o Zaqueu e fala, camarada, desce aí, eu vou para a tua casa hoje, a gente vai bater um papo. E eu não vou lá só ter uma conversa com você, eu vou pousar na sua casa. Jesus estava querendo dizer, eu quero permanecer com você. Ninguém queria andar com ele, mas Jesus escolheu andar com ele. E Jesus o viu no meio das pessoas. Em várias situações, Jesus via pessoas no meio da multidão. Jesus via alguém. E ele viu essa mulher no meio da multidão. E aqui é uma lição gloriosa para a gente sobre Jesus. Porque Jesus não nos olha como uma massa, querido. Jesus não olha a gente como massa de manobra. Jesus não olha para as pessoas como um povão. Jesus não está olhando para as pessoas como alguém ou como uma estatística ou um dado estatístico. Olha, um grande povo. As pessoas famosas, as pessoas de sucesso que contam isso. Olha, eu estive lá, eu estive fazendo um show, tinha 10 mil pessoas. Esses dias teve um show, há tempo atrás, aqui na Praça do Mercadão. E eu sou ruim de contar o número de gente assim. Mas, irmão, no máximo, tinha 5 mil. Mas o camarada que estava anunciando o projeto dele, eu sei que hoje aqui tem pelo menos 30 mil pessoas. Eu falei, uau, meu Deus. Nem se todos eles tivessem com 5 anjos, ia dar para chegar nesse número. Porque as pessoas olham, nós humanos, nós os homens, olham para os outros como massa, como estatística, para contar os seus feitos. Jesus, embora tivesse uma multidão, e ele estivesse tratando com essa multidão, ele vê alguém necessitado, e ele olha para o indivíduo, e ele olha para a dor do indivíduo, ele olha para as particularidades das pessoas. Mas você está aqui hoje, assim, existe um grupo de pessoas aqui hoje, eu também não vou exagerar, então acredito que existem umas 400 pessoas, acho que eu não estou errando, nós temos aqui 550 cadeiras, para eu não falar demais, você falou do camarada lá, mas você falou alto, então vou falar 400, acho que tem mais, mas Jesus não está olhando você aqui como um número, Jesus está te olhando individualmente, Ele olha para você. E se só você estivesse aqui, Ele estaria aqui para falar com você. Se só você tivesse vindo no culto hoje, Ele teria vindo aqui, o seu Espírito estaria aqui, Ele mandaria alguém aqui para te pregar uma palavra para você, Ele mandaria alguém aqui para cantar uma canção para você, porque para Ele não são as multidões que importam, para Ele o que importa são as pessoas, são os indivíduos. E Jesus, querido, estava estabelecendo um grande reino, sim, nessa terra, mas Ele não queria estabelecer um reino nos moldes humanos. Ele disse, o meu reino não é como o reino deste mundo. O reino de Deus é diferente.
O reino de Deus, ele olha para o indivíduo, ele olha para cada um, individualmente, para a necessidade de cada um, e Jesus vê essa mulher no meio da multidão. No meio da multidão. Tiago Grulha tem uma música que fala isso, né? No meio da multidão, o Senhor te vê. No meio da multidão. Não é um número, não é um ponto lá, mas é você, a sua vida, e Ele se importa com você. E é interessante que Jesus tinha discípulos que eram alunos dele, Jesus tinha um povo que já o estava seguindo, mas Jesus esquece por um tempo todas essas pessoas, e Ele dedica a sua atenção a alguém que está necessitado. Se tem algo que toca o coração de Deus, é quando alguém está necessitado. Por isso, se você está aqui nessa noite, e você tem uma necessidade, em que você precisa do socorro de Jesus, pode ter certeza, o seu estado, a sua situação, toca o coração de Jesus. Ele se move por você. E o texto bíblico aqui fala que Jesus teve compaixão daquela mulher. Não diz que ele teve dó, porque dó é a gente que tem, ai que dó, mas não podemos fazer nada. Compaixão é um interesse que nos leva a tomar uma atitude. Jesus não tem simplesmente pena dela, mas compaixão é o que vem de dentro do nosso ser, que nos impulsiona a fazer algo pelas pessoas. Quando você vê alguém que está ajudando crianças carentes, quando você vê alguém que poderia estar envolvido em grandes projetos, e de repente ele para tudo o que está fazendo, para atender uma pessoa, para zelar por uma pessoa, para ajudar um viciado a se libertar das drogas, quando ele está ajudando uma criança de rua, quando ele está ajudando um andarilho, quando ele está ajudando um sem terra, quando ele está ajudando um sem teto, quando ele está ajudando uma pessoa que não tem onde ficar, não tem onde morar, quando ele vai ajudar uma pessoa que está no leito de morte, isso é compaixão. É algo divino que nos move a fazer algo por alguém. E Jesus deu a maior demonstração disso. Ele tinha um grande projeto, sim. Ele tinha um projeto de salvar o mundo, mas ele para por causa de uma mulher viúva e que perdeu o seu filho. Uma mulher que certamente na igreja de Jesus não ia ter dinheiro para dar oferta. Uma mulher que não seria nenhuma pessoa importante, mas Jesus para por causa dela. E é interessante que o nome dessa mulher não está escrito no texto. Mas hoje, 2000 anos depois, nós estamos reunidos aqui em São Carlos. São Carlos não existia naquele tempo. Nós estamos reunidos aqui. E um pregador dos mais ruinzinhos está falando com você sobre esta mulher. Porque Jesus parou para falar com ela. E hoje essa mulher está trazendo uma lição para nós. Aliás, não a mulher, mas o Jesus que encontrou essa mulher. Querido, isso é muito lindo, isso é muito glorioso. Ele teve compaixão por ela. Ele se incomodou com a situação daquela mulher. Isso faz nos refletir algumas coisas também. Será que esse mesmo sentimento tem tomado conta do nosso coração? Será que quando olhamos alguém que está precisando de ajuda, de alguém que lhe estende as mãos, nosso coração está sendo movido por isso? Será que quando alguém procura você e diz assim, eu estou precisando de ajuda, o seu coração tem sido movido de compaixão? Será que quando você vê alguém na rua, você olha para aquela pessoa como um dado estatístico? Essa é a situação do nosso país. Quantas pessoas? Essa é a estatística da questão infantil no nosso país. Quantas crianças na rua? E você olha tudo isso como estatística. Jesus estava assim. E no tempo dele existia muita gente necessitada. Mas Jesus olha com compaixão. Ele vai fazer algo pelas pessoas. Qual é a atitude de Jesus? Ele se aproxima daquelas pessoas que estão carregando o caixão do defunto, mas antes ele chega para a mulher e fala para ela assim, ô mulher, não chora. Está de brincadeira, né, Jesus? Brincadeira. O pastor Cláudio Duarte fala que Jesus tinha um tremendo senso de humor, né? Como você vai para a mulher não chorar? E era interessante porque a cultura desse povo, que nesse tempo, quando alguém morria, eles contratavam umas mulheradas, que não tinha o que fazer, chamaram de carpideiras, era o nome delas.
a função delas era chorar em velório. Elas podiam não conhecer muita pessoa, elas iam lá chorar. E quem chorasse mais ganhava a graninha melhor. E elas ficavam lá chorando, choradeiras profissionais. Viviam de chorar. E elas choravam e batiam no peito, era uma atitude, elas passavam a mão na cabeça, elas sacudiam a roupa. E essa turma estava lá chorando tudo. E aí Jesus chega e fala, não chore. Jesus trabalha o contrário da situação, querido. Não chora. Um velório bom tem que ter bastante gente chorando. Velório que não tem ninguém chorando, irmão. Era um velório ruimzinho demais. Mas Jesus chega e muda esse quadro. Jesus quebra a tradição. Ele diz à mulher, não chores, mulher. Não sei se a mulher conhecia Jesus, se ela já tinha ouvido falar de Jesus, o texto não diz isso, mas imediatamente ao falar isso para aquela mulher, ele vai lá onde está o morto. E é interessante que quando ele se aproxima e que ele toca, eles ainda estão andando. Imagina aquele pessoal carregando o caixão, e não era caixão como agora, aquele caixãozão bonito assim, era como se fosse uma maca. Eles punham um lençol sobre o morto e levavam desse jeito, tinha que ter cuidado, não podia derrubar o morto. E eles estão levando ele, e Jesus se aproxima e toca naquele defunto. Só aí eles pararam. Eles não pararam quando Jesus chegou, eles continuavam andando, eles continuavam caminhando. E Jesus vem e toca. Quando ele toca, eles param. Por causa de algumas coisas. Não se podia tocar num defunto. Alguém que tocasse um defunto, ele ficava cerimonialmente impuro. A lei de Moisés dizia que a pessoa não poderia fazer isso. E quando alguém fizesse isso, ele teria que ficar separado. Ele teria que ficar um tempo separado das pessoas. Ele não podia ir ao templo, ele não podia tocar em mais nada. Se ele tocasse um defunto e tocasse uma outra pessoa, ele contaminava também a outra pessoa. Mas Jesus, irmão, Jesus era subversivo. Ele quebra as instituições, ele quebra os paradigmas, ele quebra as regras. E ele chega e toca no morto, e aí todo mundo parou. Uau! Como alguém pode fazer isso? Como alguém pode tocar nesse rapaz? Isso não é comum, isso não é possível de fazer, mas Jesus faz. Quando Jesus precisava salvar alguém, quando Jesus precisava usar de compaixão com alguém, ele não estava preocupado com as regras, com as instituições e suas regras. Ele não estava preocupado com isso, querido. Ele estava preocupado com uma coisa: ter misericórdia. Ele estava preocupado com uma coisa: demonstrar o amor de Deus e o cuidado de Deus sobre aquelas pessoas que estão necessitadas. Muitas vezes as instituições são bloqueios, são impedimentos para o exercício da misericórdia, para o exercício do cuidado, para a demonstração do amor. Muitas vezes instituições com todas as suas regras e todos os seus paradigmas, todas as suas coisas, impede com que as pessoas se aproximem de Cristo, impede com que as pessoas tenham um encontro com Ele. Jesus quebra isso, dizendo: eu não me submeto a isso quando o assunto é salvar vidas. E há uma vida que precisa ser salva aqui, há algo que eu preciso fazer, eu preciso demonstrar minha compaixão e meu amor por essa pessoa, eu preciso ajudar essa pessoa. Por causa disso, eu quebro todas as regras. E ele toca aquele rapaz. Quando ele tocou, eles pararam. E aí, quando pararam, Jesus olha para aquele jovem, ainda morto, e diz para ele: ô jovem, eu digo para você, levanta aí. Levanta. É fácil para a gente, né, irmãos, hoje assim, né? Já sabe o que aconteceu, né? Imagina você estar lá no cemitério velando alguém, chega uma pessoa, o que está acontecendo aqui? Ah, morreu aí, menino. Aí ele chega lá, toca, não faz nem o sinal da cruz, toca a pessoa. Ô, fulano, levanta aí, rapaz. Doido, como você vai falar para o morto levantar?
E olha que se a pessoa fizer, que fala que ele sentou-se, se acontece isso, não fica ninguém lá no velório. Fica um, esvazia. Até nas outras casinhas o pessoal vai embora. E é uma sequência interessante, porque fala que Jesus falou, levanta-te, o menino sentou naquela maca e começou a falar. E começou a conversar. Porque era um menino. Se fosse uma menina, ela começava a falar primeiro, depois ela sentava. Mas era um menino, ele sentou primeiro e aí ele começou a conversar. Eu gosto de imaginar as coisas, vocês já perceberam isso. O que uma pessoa que acabou de ressuscitar fala? O que aconteceu? O que aconteceu? Quem me chamou? Eu não sei o que o menino falou. Às vezes eu gostaria que a Bíblia falasse algumas coisas assim, mas Deus pôs só aquilo que é necessário para a vida eterna. Não precisamos ficar dando muitos detalhes. Mas o que será que esse menino começou a falar? Cadê meu videogame? Não deu para ninguém não, né, mãe? Estou de volta. Não sei qual foi a primeira palavra que esse garoto falou. Mas o fato é que ele ouviu a voz de Jesus. E Jesus tem o poder, com sua palavra, de atingir pessoas, mesmo que elas estejam mortas. Ele falou para aquela mulher, não chores. E falou para aquele menino, levanta-te. Ele fala para as pessoas que estão vivas e para as pessoas que estão mortas. Ele falava com a multidão da vida, mas falava também com a multidão da morte. A palavra dele traz alegria e a palavra dele traz esperança. E talvez você esteja nessa situação, que palavras humanas não te alcançam mais, que discursos não faz mais efeito para você, mas que uma palavra de Jesus pode mudar tudo na sua vida. Uma palavra de Jesus pode levantar você. Uma palavra de Jesus faz com que você volte a ter relacionamentos, volte a fazer você a ter convivência com pessoas. Levantar significa viver. Ele se assentou, ele se levantou, ele volta a ter vida dentro dele. E conversar aqui significa que ele volta a ter relações, ele volta a falar com pessoas, ele volta a se envolver com as pessoas. Porque tem muita gente que às vezes está vivo, mas está isolado no mundo. O conversar aqui fala da ressurreição também, da sua moral, a ressurreição psicológica, da esperança na sua mente. Esse menino agora é uma pessoa que conversa. Esse menino agora é alguém que está pronto a relacionar-se na sociedade, a conversar com as pessoas. Ele não é mais um menino que vive um drama, um menino que tem algo dentro dele assim, que são impedimentos, que são frustrações, que são decepções. Esse menino agora é alguém que vai se relacionar, que vai deixar de ter os seus traumas, os seus problemas psicológicos, as suas frustrações, que bloqueiam muitas vezes tantas pessoas. Porque quando Jesus age na vida de alguém, ele age de forma completa. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. A palavra vida com abundância é só uma palavrinha grega que é zoe, que significa qualidade de vida. Você quer ter qualidade de vida? Jesus. Qualidade de vida é Jesus. Quando o pastor Reis testificava aqui que ele tem alegria de ir para o seu trabalho, que ele tem alegria de voltar para a sua casa, isso significa qualidade de vida. E sabe por que tem qualidade de vida? Porque ele tem Jesus. E Jesus faz toda essa diferença na nossa vida, querido. Ele não quer simplesmente que você tenha vida, mas vida abundante, vida com qualidade. Vida com qualidade. Isso independe do que você possui, isso independe do que você tem. Ele falou sobre isso uma vez, quando ele conta a história de um homem que era muito rico, e esse homem fez uma grande plantação, e a sua plantação rendeu muito, e ele colheu muito, e os seus celeiros normais já não dava para armazenar tudo aquilo que ele colheu, e ele derrubou todos os celeiros e construiu celeiros novos e muito grandes, e armazenou por toda a sua vida.
E aí ele diz assim, falou com ele mesmo, porque esse homem não tinha alguém para contar os seus feitos. Ele não tinha alguém para compartilhar as bênçãos que ele recebe, tão solitário que ele era. E ele disse, falou com ele mesmo, ó alma, olha que doido, ó alma, olha aí o que você tem preparado para você. Você tem preparado coisa aqui para muitos anos. Alma, descansa, goza, bebe, come, não se preocupa. Uma voz é dirigida para ele e diz assim, louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tem preparado, para quem será? E aí Jesus fala, a qualidade de vida de uma pessoa não consiste na quantidade de bens que ele tem. Não é isso, querido. Qualidade de vida é Jesus. O maior conceito de vida eterna foi o que Jesus falou. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, como o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Isso é vida eterna. Vida eterna não é algo que vai acontecer só no céu, depois que você partir dessa vida. Você começa a ter vida eterna aqui na terra. Jesus falou isso. Que aquele que cresce teria vida eterna, não depois da morte. Mas você começa a ter a vida eterna aqui. Você começa a desfrutar da vida eterna aqui nessa terra. Ah, mas não passa para aquele lugarzinho lá, que vai todo mundo lá e canta as músicas em volta de você, e você fica deitadão lá. Passa. Mas aquilo é só uma etapa. Porque a sua alma e o seu espírito vão ter a vida eterna. Vão estar para sempre com o Senhor. Eu encerro aqui falando algo que eu acho muito glorioso, que é o que as multidões falam. Todas as multidões agora, veja bem, tinha uma multidão entrando, a multidão da vida, com esperança, com alegria, fazendo festa, tocando e tal, tinha música, louvor, o pessoal dançava, pulava, e Jesus parava, calma gente, vai. Aí ele pregava um pouquinho, aí eles cantavam mais hinos, igualzinho a gente faz aqui, aquele barulho todo e tal. E aí, tinha um rapaz escurinho lá que fazia um movimento com o pé, e era uma agitação, coisa linda que eles faziam. Mas a multidão da morte era tristeza, angústia, e eles estavam saindo. Mas agora, querido, todos eles estão entrando na cidade. A multidão da vida e a ex-multidão da morte, porque agora o menino está vivo, conversando com todo mundo, falando. Gente, e aí a pessoa diz, cuida, como que é morrer? Você acha que não ia ter gente curiosa que ia perguntar para o menino? Ô menino, vem cá. Chega aqui no cantinho aqui. Como que morre? O que você viu lá do outro lado? Porque todo mundo tem curiosidade de saber como é que é, irmão. Ah, vou para o céu, mas é logo depois? Ou demora um pouquinho? Tem uns 15 minutos, intervalo, como é que é? Já morreu, já está lá? Não sei. E as pessoas têm curiosidade de saber isso. Talvez alguém chamou o menino, escuta, menino, onde você estava? Quando estava morto? Pô, eu não sei, eu estava morto. Mas agora as duas multidões se unem, as duas multidões são multidões de vida. E essas multidões estão alegres, e essas multidões têm um cântico, tem uma palavra que eles estão falando, que está no versículo 16. De todos se apoderou grande temor, uma grande reverência, e eles glorificavam a Deus. Agora tanto uma multidão como a outra, estava tudo dando glória a Deus, e eles diziam uma frase muito interessante: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, ou Deus interveio no meio do seu povo. Eu não sei se eles tinham noção do que eles estavam falando aqui com essa palavra, mas eles expressavam as duas maiores verdades do Evangelho, as duas maiores verdades de Deus a essa terra. Ali estava um homem, quando falava profeta, é um homem que fala em nome de Deus. Eles estavam dizendo, Jesus é um homem. Mas ao mesmo tempo eles diziam, Deus visitou o seu povo. Eles estavam dizendo, esse Jesus é Deus. E essa é uma verdade fundamental para a nossa salvação. Essa é uma verdade fundamental para nós entendermos, queridos. Jesus, ele se tornou homem. Ao nascer de uma virgem, concebido por obra do Espírito Santo,
negócio divino, não é coisa humana. Mas eu não entendo isso, também não. Mas isso é ato de Deus, porque ele disse: para Deus nada é impossível. E por ser assim, Jesus não tinha em si a semente do pecado, ele não trazia essa hereditariedade do pecado que vinha e que passava de pessoas para pessoas. Mas Jesus também é o Deus Filho. Ele é o Deus que se fez homem, ele nunca deixou de ser Deus. Uma vez quando ele falou sobre o céu, ele falou assim, ninguém jamais subiu ao céu, senão o Filho do homem que está no céu. Mas ele estava na terra. Mas ele é Deus. Ele é Deus e ele é homem. Ele é homem porque ele toma o nosso lugar, para pagar a pena ou o castigo que nos era merecido, para cumprir a justiça de um Deus santo, de um Deus reto, de um Deus justo. Ele toma o nosso lugar. E esse mesmo Jesus que deu a vida a esse menino, logo depois, alguns tempo depois, ele caminha-se para a cruz. Ninguém matou Jesus, ele deu a sua vida. Ninguém foi culpado da morte de Jesus. Ou aliás, todos nós somos culpados da morte de Jesus. Culpado por Jesus morrer não foram os romanos, não foram os judeus, foi o pecado que estava sobre todos nós. E Jesus então toma o nosso lugar, ele nos substitui naquela cruz. Ele dá a sua vida, ele derrama o seu sangue. Mas como ele não tinha pecado, ele não podia ficar morto, porque morte é para quem tem pecado. Por causa disso ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele se apresentou às pessoas ressurretos. E ele deu essa esperança para todos nós. Ele subiu ao céu, é verdade, mas ele permanece em nosso meio. Ele permanece conosco. E nessa noite, essa mesma palavra de Jesus ecoa aos nossos corações, ecoa em nossas vidas. Ele ainda é o mesmo Jesus, que no meio dos seus desesperos, que no meio das suas situações difíceis, ele se apresenta para você dizendo: eu sou a sua vida. Eu sou aquele que pode devolver a sua esperança. Eu sou aquele que pode trazer algo novo para você, um novo tempo para a sua vida, um novo momento para a sua vida. Se você tem andado e ido por muitos lugares, é hora de fazer como aquelas pessoas que carregavam o morto. Quando Jesus tocou, eles pararam. E a palavra de Deus para muitas pessoas que estão aqui hoje: é hora de parar. Chega de procurar, chega de buscas, chega de ir atrás de tantas coisas, chega de ir atrás de tantos caminhos, chega de ir atrás de tantas religiões, chega de ir atrás de tantos trabalhos, chega de ir atrás de tantas pessoas, chega de ir a tantos lugares. Você hoje pode ter um encontro com Jesus. E quando você tem um encontro com Jesus, é hora de parar a busca. Quando encontramos Jesus, acaba a nossa busca, acaba a nossa procura por algo que vai preencher o nosso vazio, que vai trazer vida para a nossa vida. Quando encontramos Jesus, nós paramos e nós descansamos nele. Por isso que ele fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Encontrar esse descanso, quando encontramos Jesus, paramos de buscar. Um dia eu encontrei esse Jesus e eu parei de buscar. Muitas pessoas que estão aqui nessa noite, um dia estavam procurando na religiosidade, estavam procurando em tantos lugares, estavam procurando nas filosofias, nos pensamentos, e buscando algo, mas no dia que encontraram com Jesus, parou a busca, acabou a busca, eles encontraram. E agora iniciou uma caminhada com Jesus, uma jornada com Jesus, não uma jornada de busca, não uma jornada mais para se encontrar, mas uma jornada de alguém que foi achado, de alguém que foi encontrado e que agora caminha com o Senhor, crescendo, amadurecendo na fé, conhecendo a cada dia mais o Senhor Jesus. Amém? E eu quero ter esse tempo agora para falar com você, que talvez tenha andado como essa mulher, sem esperança, buscando tantas coisas, mas nessa noite, Jesus encontrou com você. Nessa noite Ele veio ao teu encontro. Nessa noite Ele está falando com você. Não pense que isso é simplesmente um pastor falando algo para uma igreja, ou tentando alguma coisa para trazer algum motivo de esperança para você. Não, querido, eu estou falando algo porque
Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Pode ser que ninguém mais te ama. Pode ser que ninguém mais confie em você, mas Deus te ama. Ele ainda quer salvar você. Ele ainda quer fazer algo por você. Ele ainda se preocupa com você. E agora é sua vez. É o momento de você tomar uma decisão. O desafio agora passa para você. O que você vai fazer? É hora de parar. É hora de orar para Ele. É hora de buscar a Ele. Que bom ter você aqui com a gente. Foi uma alegria para nossos corações. E antes de encerrarmos nosso programa, queremos orar por você, abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, em nome de Jesus. Pai, diante da Tua presença, nós apresentamos ao Senhor nossos amigos que estiveram conosco, nos ouvindo. Pai, que a Tua palavra possa produzir o efeito pelo qual ela foi determinado e que as suas vidas sejam abençoadas, guardadas e protegidas em Ti, ó Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus para Teu louvor. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau. Acima de todos, acima de tudo, está um Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem Tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrado aos Teus pés, erguemos o Teu santo nome em adoração, nos entregamos a Ti, toma o Teu lugar e habitas entre nós, ó Santo Deus. As mulheres, os homens se preparam aí. Enche o peito aí agora, viu? Respire aí. Quero ouvir os homens agora, adorando a Deus. Os anjos e os homens, Ele está ouvindo, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem Tu és. Todos juntos.